Alegria estar reunido com vocês. Bom dia mais uma vez. Que a graça e a paz de Jesus abunde no seu coração. Hoje foi um daqueles dias assim que aquele versículo esteja pronto em tempo e fora de tempo fez sentido. Que o Gustavo mandou mensagem para mim ontem, meio-dia. Como que você está? Tudo bem? Amanhã você vai ter que pregar lá na IP Park. Falei, legal, vamos lá. E eu queria orar nesse momento com vocês. Feche seus olhos. Vamos orar antes dessa conversa que nós teremos. Pai, nós estamos diante de Ti, como igreja do Senhor, e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos conforte através da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós estamos em uma série de mensagens, mas hoje nós seguimos com essa série pausada e nós encerraremos essa série no próximo domingo com o pastor Laci. Mas nessa semana, dentro do nosso calendário cristão, a gente iniciou um período que é muito importante, que é o período da Quaresma. Quaresma que se inicia na quarta-feira de cinzas e que vai até a manhã de Páscoa. E a Quaresma ela tem princípios para nós, enquanto cristãos, discípulos de Jesus, de nós olharmos para o nosso tempo, como nós gastamos o nosso tempo, onde nós temos investido o nosso tempo, e justamente é essa pergunta que eu faço para você. Como você tem gastado o seu tempo? Onde você tem colocado as suas energias? Se você pudesse agora olhar para as áreas da sua vida, as relações pessoais que você tem, os lugares que você frequenta, onde você mais tem colocado energia e recursos e tempo. Pense nas suas relações familiares. Você como marido, você como esposa, você como filho ou filha de alguém. Quanto tempo você gasta com a sua família? Quanto tempo você gasta em conversas reais com eles? Talvez na mesa, talvez na cama, conversando sobre a sua vida e não sobre, talvez, as demandas do seu dia a dia. Mas como que você tem passado tempo com a sua família? Agora pense nas suas relações de amizade. Qual foi a última vez que você marcou um daqueles cafés assim legais assim com seus amigos, no qual você abriu o seu coração? Você falou como que estava a sua vida, como que está a sua rotina, quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Essa pergunta é pertinente para a gente pensar sobre como nós investimos o nosso tempo. Por quê? Porque tem uma pesquisa da We Are Social, que saiu agora em janeiro de 2026, que fala que o Brasil ele está entre os destaques do consumo de internet e redes sociais, e ele destaca, pelo menos aqui, 3 coisinhas que são importantes para a gente. A primeira, o país tem a 5ª população com mais usuários de internet. Essa é a primeira coisa. Segundo, os brasileiros registram o 4º maior tempo online no mundo. Então, se você está aqui hoje, na cidade de Indaiatuba, e você é brasileiro, saiba que você é uma das pessoas que registram o maior tempo online no mundo. Uma das maiores pessoas que registram o maior tempo online no mundo. Mas os brasileiros usam média de 9 horas e 13 minutos por dia. Então, sabe quando você, na sua relação familiar, você diz assim, poxa vida, eu queria ter mais tempo com a minha família, e você diz, mas eu não tenho tanto tempo assim? Ou com os seus amigos, fala, poxa, eu não estou com tempo de encontrar fulano de tal, de marcar um café com ele, de conversar com ele, de perguntar como está a vida. Algo que é latente para a gente é que nós temos tempo, contudo, a gente investe o nosso tempo muito mal. Se você pegar o seu celular, não agora, mas depois que acabar o culto, e você ir nas configurações e perceber quanto tempo você gasta no seu celular, é bem possível que você se surpreenda. Se você entrar nas configurações lá do Instagram e você ver quanto tempo que eu gasto por dia na minha rede social, é possível que você tenha assim, uma surpresa assim, negativa, da qual você olha e fala, nossa, eu tenho gastado tempo demais com isso. A grande questão não é só o que nós gastamos, ou o tempo que nós gastamos, mas quais são os resultados de tudo isso. E a mesma pesquisa aponta alguns resultados, como ansiedade e depressão,
distúrbios do sono, isolamento social, procrastinação e perda do foco e impacto nas relações profissionais. Você se identifica em alguma dessas áreas? Você já sofreu de ansiedade assim, que você se perguntou, de onde está vindo? Será que é por conta das suas relações digitais, o tempo que você gasta ali, como você olha para outras pessoas e talvez você se veja naquelas pessoas querendo a vida delas? Será que o sono que você não tem, assim, de qualidade, que você dorme, mas acorda cansado e parece que você nunca se recupera, é apenas um cansaço ou vem de algo maior? Será que a dificuldade que você tem de relações pessoais, com gente de verdade, com gente que você pode olhar no olho, chamar pelo nome, será que é apenas uma dificuldade ou vem de algo maior? A dificuldade que nós temos com foco, sabe? Você ficar focado em algo assim por bastante tempo. Não sei aqui quem conhece a técnica do Pomodoro, que é você fazer ciclos de 25 minutos focado em uma determinada tarefa. E você perceber que você não consegue ficar 25 minutos focado em uma tarefa. Porque 5 minutos você já tem uma crise inconsciente de que alguém está te mandando mensagem e que é uma mensagem muito importante que você não pode deixar de responder. É o nosso nível nas redes sociais que trazem todas essas questões, mas os impactos nas nossas relações profissionais também são um dos resultados apontados por essa pesquisa. Isso mostra que todos nós temos um grande problema com o nosso tempo e a gente precisa tratar. A Fernanda Witwicki, ela escreve um livro chamado Luz para os Olhos, que ela fala sobre essa relação que nós temos, não só com as redes sociais, mas também com os celulares. E ela diz o seguinte: se é verdade que a nossa atenção direciona a nossa devoção, então aquilo que ganha o nosso olhar ganhará inevitavelmente o nosso coração. Se você pudesse responder a essa pergunta diante de Deus, com o que você tem gastado mais o seu tempo? É com as disciplinas espirituais, meditação, oração, silêncio, comunidade, ou com outras coisas? Porque perceba, se isso é uma verdade, que aquilo que nós direcionamos a nossa atenção ganha o nosso olhar, onde estão os nossos olhos? Se eu pudesse parafrasear de outra forma, me diga onde está a sua atenção e nós diremos quem é você. O que você tem gastado o seu tempo, onde você tem olhado e por que essas coisas são tão importantes para você. Diante disso vem a pergunta, mas afinal, o que é a quaresma? A quaresma, ela diz respeito a esses 40 dias que antecedem a chegada da Páscoa. Talvez a Páscoa é o grande ponto da nossa fé como discípulos de Jesus. É onde nós vemos, na sexta-feira da paixão, a morte de Cristo, levando os nossos pecados, as nossas culpas, se fazendo um ser humano e levando a ira de Deus. Mas, na manhã da ressurreição, Cristo ressuscitando dos mortos e mudando por completo a história da vida humana. Esse é o grande ponto do feriado de Páscoa, mas esses 40 dias, eles trabalham com a nossa formação espiritual. Eles trabalham sobre quem nós somos, sobre onde está o nosso olhar, sobre como nós estamos sendo disciplinados nessa caminhada com Jesus. Mas não só isso, mas é um tempo também de nós abrirmos mão de algumas coisas e redirecionarmos a nossa atenção para algo mais importante, para o próprio Deus. Vanessa Belmonte, que escreve muito nessa área de disciplinas espirituais e que olha para esse calendário que nós chamamos de litúrgico, como o Advento, a Páscoa, o tempo comum, ela diz o seguinte: não precisamos que alguém nos diga que este é o mês para nos arrependermos e buscarmos a Deus. Isso é óbvio. Nenhum de nós aqui, como discípulos de Jesus, precisa que alguém esteja aqui te lembrando que você precisa se arrepender e que a nossa condição é de pecado. Porém, se você, como povo de Israel, vive em uma cultura idólatra, que tem se esquecido das promessas e feitos do Senhor,
ou ignorado as disciplinas espirituais, eu te convido a observar a quaresma esse ano. E assim como o povo de Israel, é muito claro que eu e você, como povo de Deus, peregrino nessa terra, andando em uma cidade que a todo momento está sendo bombardeada por outras narrativas, nós precisamos nos lembrar o quão importante é esse tempo. Por isso, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 10. Mateus 4, do 1 ao 10, leio na NVI, mas você pode me acompanhar em qualquer outra versão que você tenha. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O Evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito para judeus que acreditavam na história de Israel, e o evangelho inicia-se logo com uma grande genealogia. E se você, assim como eu, você tem dificuldade com genealogia, essa é uma genealogia que a gente vê a importância, sobretudo, para o povo de Israel, onde nós vemos todas essas gerações que vão de Adão até chegar em Jesus. Depois desse momento, a gente vê no capítulo 3 o grande momento, batismo de Jesus, onde os céus são rasgados e vem a voz dos céus que diz: Este é o meu filho, aquele que eu amo muito. E diante disso, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e nós chegamos nessa história percebendo qual a importância da quaresma no nosso tempo. Em primeiro lugar, a quaresma reprograma os nossos hábitos. Veja o que diz esse versículo primeiro: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A primeira crise que a gente tem aqui é que não é o diabo que está conduzindo Jesus ao deserto. Porque a imagem que nós temos de deserto normalmente é sofrimento. Ainda mais se a gente se lembrar da história de Israel. Lugares como o deserto não são lugares assim que o povo de Israel gostava de estar. Afinal, foram 40 anos no deserto peregrinando, e ali, entre os seus maiores testes, eles sempre fracassaram. Agora nós temos Jesus no deserto, agora por 40 dias, sendo testado novamente, mas a gente vai ver o contrário. Jesus sempre vence as suas tentações, e diante disso, o batismo de Jesus é um grande marco, porque quando Jesus é batizado, o que se espera? Qual é a grande expectativa que o povo tem? Poxa vida, agora Jesus vai mostrar os seus atos. Jesus vai começar a curar, Jesus vai expulsar demônios, Jesus vai de cidade em cidade pregando, mas não é o que acontece. A primeira coisa que acontece é que Deus separa um tempo para tratar o seu filho, para fazer com que Jesus tivesse um tipo de retiro espiritual,
para que ele pudesse se aproximar mais de Deus. E essa linguagem da reclusão, de se afastar de uma vida movimentada, do status, dos holofotes, entre outras coisas, é uma linguagem que nós estamos percebendo que cada vez mais tem se aproximado, inclusive da medicina. Hoje, se você procurar algumas pesquisas da neurociência, ela vai falar sobre dieta de dopamina. Alguém já ouviu falar sobre isso? Um momento onde nós estamos assim totalmente imersos em felicidade, alegria, coisas que nos deem prazer, coisas que nos deem satisfação. E a medicina e a neurociência falam que a gente precisa resetar os nossos prazeres, resetar o nosso cérebro. E eles dão algumas formas de fazer isso. Primeira, se afaste das telas, se afaste do Instagram, fica uma semana sem usar as redes sociais, e entre outras coisas vão colocando assim algumas formas. Mas no diálogo aqui, na pedagogia de Mateus, a gente vai percebendo que com Jesus não é que Jesus precisava sair dos holofotes, mas que Jesus precisava de tempo com Deus, para justamente perceber qual é a grande narrativa ou aquilo que Jesus veio trazer para todo o povo. E aqui é onde fica uma grande pergunta para nós, que estamos aqui. Quais são as narrativas que têm conduzido a nossa vida? Porque talvez lá no seu trabalho, a narrativa que tem te conduzido é uma narrativa de consumo. É uma narrativa de competitividade. A cada momento você vê assim o seu gestor, o seu chefe, as pessoas que estão próximas a você, no mesmo patamar de empresa, e você está competindo com elas, pensando como que eu posso ser melhor do que essa pessoa. Afinal, se eu for melhor, é mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, é mais felicidade. Se eu tiver mais felicidade, é mais satisfação. Mas essa é a narrativa da história bíblica. Quando a gente pensa em uma outra ideia, hedonismo, sabe? De você olhar para si mesmo, se satisfazer, encontrar alegria. Será que nós temos encontrado alegria em Deus ou em outros prazeres? Ou em outras coisas, e coisas que, convenhamos, passam entre os nossos dedos e nós não conseguimos segurar. Não trazem a satisfação genuína e plena que nós tanto almejamos. Então perceba, obrigado, a quaresma reprograma os nossos hábitos. Esse momento, desses 40 dias, onde nós somos focados na disciplina espiritual, na oração, em estar com Jesus, é um momento onde nós reprogramamos aquilo que se tornou uma segunda camada da nossa vida, aquilo que nós amamos, aquilo que nós mais desejamos. E nesse momento é importante que nós nos perguntemos: será que os nossos hábitos são governados por Jesus ou por outras coisas? Será que aquilo que nós colocamos a nossa energia, o nosso tempo, o nosso dinheiro, é em Jesus ou em qualquer outra história da vida humana que passa e que não dá para segurar, não dá para trazer alegria? Portanto, nessa história da tentação de Jesus, a gente vê Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. Todos nós, diariamente, somos colocados em provações que nem sempre são apenas para nos humilhar, mas para testar o nosso nível de fidelidade diante de Deus, para ver quem conduz, quem governa, quem é o Senhor sobre a sua vida. Porque não tem como fugir. Ou será Deus que estará no trono da sua vida, ou será qualquer outra coisa. E se for qualquer outra coisa que estiver no trono da sua vida, ela vai te comer vivo. E não vai sobrar nada. Mas veja, em segundo lugar, a quaresma traz luz às nossas necessidades. Veja, o versículo 2 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Poxa, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele está com fome, sim. Porque Jesus, feito como um ser humano, ele lida com todas as coisas biológicas que eu e você lidamos.
Portanto, Jesus, depois de 40 dias, ele está faminto, ele está com fome. Porém, a fome de Jesus não é um empecilho na sua vida para atrapalhar quem ele é. Aquilo que Jesus sente não governa a sua identidade. Em uma cultura como a nossa, que é sensorial, isso é inusitado e difícil da gente lidar. Porque normalmente nós respondemos baseado naquilo que nós estamos sentindo. Já teve aquela crise, mesmo no ambiente religioso, de acreditar que Deus não está presente, não fala com você porque você não sentiu nada? Poxa vida, hoje o louvor foi fraco, né? Não senti nenhum arrepio, né? Porque a gente é movido muito por esse sensorial, aquilo que nós sentimos. E a gente tem em nós um indicador desses sentidos, a barriga, né? Quando a gente está com fome, o que acontece? A nossa barriga, ela ronca. Você fala, poxa vida, eu estou com fome, estou faminto. Só que o quanto que esses sentidos, eles fazem com que você responda baseado nos sentidos. Se eu estou com fome, eu vou então me banquetear. Eu vou comer até chegar na gula. Jesus está com faminto, Jesus está com fome, mas mesmo assim, Jesus tem o reconhecimento, ou melhor dizendo, o autoconhecimento de quem ele é, ao ponto de não fazer com que a sua fome atrapalhe a sua própria identidade. Isso nos desafia a nos perguntarmos quais são as disciplinas que nós temos. Nesse tempo de quaresma, pelo menos 3 disciplinas chamam a nossa atenção. 3 disciplinas espirituais. Primeira, a oração, que Jesus ensina no próprio livro de Mateus, a partir do capítulo 6, como que ela acontece. No seu quarto, com as portas fechadas, orando ao Pai, que o vê em secreto. O jejum, que dentro desse contexto é justamente para você matar algo que você quer muito, comida, para você poder se aproximar mais de Deus, e a caridade, que é a resposta que nós damos no mundo. Como que nós respondemos? Então a gente tem pelo menos nessas 2 primeiras disciplinas, oração e jejum, algo que é interno, algo que trabalha dentro de nós, no nosso coração, nos nossos amores. Mas a caridade é uma resposta para fora. É como que nós responderemos aquilo que Deus está fazendo em nós. Diante disso, o que a quaresma ela traz luz para a gente? Quais são as necessidades que nós temos? O que está dentro do seu coração quando você ora? Quais são as orações que você faz? São orações assim, poxa vida, Deus, eu quero mais. São apenas listas de pedidos? Ou você está realmente em silêncio, diante de Deus, para conhecer o seu caráter? Qual é a sua fome? Do que você tem fome? O que você deseja mais fundo do seu coração? Será que Deus, no nosso imaginário, se tornou um gênio da lâmpada? Onde nós vamos diante de Deus, a gente esfrega a sua lâmpada e a gente fala, Deus, é isso que eu quero. Um carro novo, um carro elétrico. Eu quero mais. Eu quero poder. Eu quero felicidade. Eu quero muito, muito dinheiro. Eu quero amor. Será que é isso que tem alimentado as nossas orações? Perceba, nós somos desafiados nesse tempo a perceber a realidade do nosso próprio coração, que muitas vezes nós estamos distantes da realidade do Evangelho e nós estamos tornando Deus qualquer coisa menos aquilo que Ele é. E é nesse momento onde essas 2 outras disciplinas, elas aparecem, porque no momento que eu falo, eu não preciso de comida, eu quero tirar um tempo de reclusão, nesse dia, nessa quarta-feira, nessa quinta-feira, não precisa ser a semana inteira. Eu estou dizendo, eu quero ser alimentado por Deus. Eu quero que Jesus me alimente. Eu quero olhar para o que Jesus está fazendo na história. Mas perceba, em terceiro lugar,
A quaresma reorienta a nossa identidade e é aqui onde começam as tentações de Jesus. Até esse momento, nós estamos olhando o cenário. Jesus está no deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus está com fome, mas aqui vem orientações vindas de Satanás para justamente testar a identidade de Jesus. E olha como que o texto se desenvolve a partir do versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aqui a gente tem a grande questão para todos nós: quem somos nós? E essa é a tentação que o diabo faz com Jesus. Quem é você? Se você é aquilo que Deus diz, então vai acontecer algo fenomenal na sua vida. Porque isso aqui vem de onde? Vem justamente do que é dito da boca do próprio Deus no capítulo 3. Você é o meu filho amado. E agora vem os testes. Onde está firmada a sua identidade? E aqui, nesse ponto, a gente vai ver duas das tentações e no próximo ponto a gente vai ver a terceira. Porque aqui o fundamento das perguntas é: você vive baseado no que faz ou você vive baseado no que representa? Porque a primeira tentação é: se você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Jesus tinha poder para transformar pedras em pães? Sim. Afinal, Jesus multiplicou os pães, né? A gente vai ler algumas histórias dos evangelhos que Jesus fez grandes multiplicações de pães. Por que Jesus não responde, então, positivamente aqui? Se Jesus tem uma grande necessidade, por que ele não transforma, então, as pedras em pães e mata a sua fome logo? Porque Jesus não é o que faz. Jesus não precisa responder e se rebaixar aquilo que ele está fazendo. Agora, como que isso aqui me abraça, te abraça e nos encontra na história? Quantas vezes a nossa identidade está firmada naquilo que nós fazemos? Quantas vezes você chegou para conhecer alguém e a pessoa pergunta: quem é você? Qual que é a sua resposta? Sua profissão. Eu sou engenheiro. Eu sou advogado. Eu sou médico. Eu sou seminarista. Seminarista até gagueja. Sou seminarista. Isso aqui é o que eu faço. Legal. Mas e quando eu deixar de fazer? Quem sou eu? E no dia que eu não puder atuar na minha empresa? E no dia que eu não tiver mais energia para fazer a qualidade que eu tenho? E o dia que Deus tirar a minha voz e eu não puder falar? E o dia que eu sofrer um grande acidente e eu não puder me movimentar? Quem sou eu? Essa é uma grande pergunta. E é uma pergunta que direciona os nossos amores. Porque se nós vivemos baseado naquilo que nós fazemos, e esse é o fundamento da nossa vida, é o chão da nossa vida, se nós perdermos isso de vista, acabou a nossa história. Se a gente não puder fazer aquilo que a gente acha que a gente é tão bom, a nossa vida acaba. Contudo, para o Cristo encarnado, o fazer não é aquilo que define quem Ele é. Mas o que define quem é Jesus é a própria voz de Deus, que diz: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Para nós, sabe qual que é a grande tensão? Será que a gente compreende que nós somos amados por Deus? Será que a gente compreende que essa voz nos encontra todos os dias e diz: eu amo você, por quem você é como filho amado de Deus, restaurado pela graça de Jesus, e não pelo que você faz. E não porque você não é bom, e não porque Deus não se agrada dos seus dons, não é isso. Mas porque não são essas coisas que te definem.
Porque se você deixar de fazer, você continuará sendo amado da mesma forma. Só que o segundo fundamento aqui está no que você representa. Porque a segunda tentação fala assim, eu vou te levar para um lugar muito alto. E você poderá dar ordens aos anjos e eles vão poder te segurar. Aqui, o diabo está citando um salmo. Um salmo que fala sobre a vinda do Messias, o prometido do povo judeu. Só que Jesus não é o seu título. Jesus não é aquilo que ele pode representar para um povo. Mas ele é o próprio Filho de Deus encarnado. Mas para a gente, você já percebeu como a gente dá muito mais valor aos títulos do que propriamente a nossa identidade, a quem somos? Já aconteceu de você estar conversando com alguém que você não conhece, e de repente chega alguém que conhece essa pessoa e diz, ele é o meu encarregado, ele é o meu gestor, e você percebe que a relação muda? Se chegar alguém aqui e falar assim, esse aqui é o pastor, doutor em teologia e filosofia, você percebe que o tratamento ele começa a mudar? A gente dá muito mais valor aos títulos do que propriamente a quem é a pessoa. Por que a gente é assim? Porque a gente procura valor nessas coisas. São essas coisas que trazem algum tipo de valor para a gente, e o que a gente aprende nesse tempo de quaresma é que nós precisamos reorientar a nossa identidade e perceber que não são essas coisas que nos definem. Não é o que nós fazemos, por mais bons que sejam. Não é o título que nós temos ou o lugar que nós representamos, por mais importante que seja. É muito interessante representar. É muito bom ver Deus colocar dons e talentos em nossas mãos e a gente poder devolver para Ele em gratidão com o nosso trabalho. É bênção, nós fomos vocacionados para isso. Mas se nós perdermos esse trabalho, não é o fim do mundo. Deus continua nos amando. Quem fala muito sobre isso é o Jonas Madureira, em seu livro Inteligência Humilhada, que ele fala como que a gente procura referência. E ele faz 3 definições aqui. A primeira é o eu como referência, é quando eu olho para mim e falo, eu serei a minha própria referência. Eu vou lutar, eu vou conquistar, eu. Só que aí o eu, ele cansa, e ele não dá conta de resolver. E aí a gente começa a transferir a responsabilidade da referência para o outro. Já aconteceu de você aqui na sua adolescência, ouvir a vida inteira do seu pai, você precisa estudar, você precisa ser engenheiro, você precisa procurar uma profissão que vai dar dinheiro, porque senão não vai dar certo, a sua vida não vai para frente. E aí você pega a ideia que o seu pai falou para você, a vocação que o seu pai falou para você, e você transferiu para a sua vida, e aí de repente você está lá na universidade, você faz 6 meses de arquitetura, e você fala, não quero, depois 6 meses de design, depois 6 meses de outra coisa, e você não consegue encontrar propósito em nada, porque a sua referência está no outro. Mas o Jonas, ele traz a terceira camada. Quando nós colocamos Deus como a nossa referência, nós estamos dizendo que independentemente dos nossos próprios desejos, do que os outros desejam para nós, a nossa satisfação está em Deus. Por quê? Porque nós somos filhos amados dele. Isso nos desafia a nos perguntarmos nesse tempo, onde nós estamos firmando a nossa identidade. A nossa identidade está como filho de Jesus, filho de Deus, ou a nossa identidade está em qualquer outro lugar que não em Deus. Mas veja, em quarto e último lugar, a quaresma mostra a glória de Deus. Bom, Jesus foi tentado em 2 grandes tentações aqui, e agora ele vai para a última. E o verso 8 diz, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Para mim, quando eu leio esse texto, a imagem que me vem é do filme do Rei Leão. Quando olha assim, fala assim, tá vendo? Onde os seus olhos conseguem alcançar, tudo isso aqui é o meu reino. Contudo, o verso 9 diz, e o Satanás lhe disse, tudo isso aqui te darei, se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito,
Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui alguns comentaristas vão dizer que o convite para Jesus é de um caminho de glória, sem morte. É um caminho de sucesso, sem passar pelo sofrimento. É como se a gente desejasse comprar só o diploma, sem ter que passar pelo caminho da faculdade, sem ter que passar por aquelas noites mal dormidas que a gente estuda para uma prova que a gente não quer. Para nós, seminaristas, é quando a gente passa uma noite estudando para grego e hebraico, assim, você fala, poxa vida, eu poderia pular essa parte, né? E já saber todas essas coisas, instalar um drive na minha cabeça e acordar sabendo grego e hebraico. Mas não, o caminho da vida humana é um caminho de obediência, é uma longa jornada na mesma direção. E aqui Jesus foi tentado em pular etapas, em ser o Salvador do mundo sem ter que morrer e ressuscitar. Mas o próprio Cristo não se dobrou a isso. O próprio Cristo olhou para todas essas coisas e disse não. Porque aqui a tentação encontra no lugar da adoração. É nós percebermos o grande ponto, onde nós colocamos o nosso coração. Volta na grande questão, quem é o Senhor sobre a nossa vida? Quem está sentado no trono da nossa história? Deus ou qualquer outra coisa? Aqui Jesus deixa muito claro que o único a quem ele serve é o próprio Deus. Que o único que merece o seu coração, a sua vida, é o próprio Senhor. E nós? Será que nós temos deixado claro na nossa vida quem é o Senhor da nossa história? Será que nós temos deixado claro que nós não nos dobramos a outras coisas? Quando chega diante de nós uma grande proposta, onde são colocados diante de você o que para você são os reinos do mundo, como que você tem conversado com esse negociante? Quando é colocado diante de você alegria fácil, satisfação rapidinho, como que você responde? Quais são os sims que você dá para essas coisas? Você coloca o seu coração em adoração a essas coisas? Você faz aqui aquele orçamento, Deus se agrada do que eu estou fazendo? Porque no fim, o nosso próprio catecismo vai dizer, o fim é glorificar a Deus. É estarmos diante dele, mostrando a beleza de Jesus. No fim, lá no seu trabalho, não é o que você faz. No fim, não é o título que você tem. No fim, o quanto você é fiel sobre o pouco que Deus está colocando nas suas mãos. O fim é o quanto você permanece fiel diante de disputas de reinos. O fim é o quanto você é colocado em momentos de prova e tentação, em momentos de deserto, e você continua peregrinando, respondendo a Jesus em gratidão. E será que nós temos feito isso? Esse tempo de Quaresma nos desafia a olhar para dentro e abrirmos mão de algumas coisas para nos aproximarmos mais de Deus, mas também para sondarmos onde está a nossa identidade. E é aqui onde nós chegamos a esse momento final, uma lição prática de vida. Porque nessa semana da Quaresma, amanhã da Páscoa, reduz os ruídos para ouvir a voz de Deus. Talvez você está muito submerso a todas essas coisas. Redes sociais, notícias. E o quanto você tem a capacidade de reduzir os ruídos. E como que você faz isso de maneira prática? Primeira hora do seu dia, sem telas. Primeira hora do seu dia, silêncio, meditação. Ouça a voz do Senhor, ore a Deus. Gaste o seu tempo com Jesus, para que você possa ouvir a voz de Deus. Reduzir esses ruídos é ouvir a voz do próprio Deus. Mas uma segunda lição prática de vida é que da Quaresma à manhã da Páscoa, celebre a gratidão. Será que você tem assim uma certa dificuldade em agradecer, mas reclamar é muito fácil? Nós somos desafiados a
começar com atos de gratidão, celebrando. Lembra que existe as disciplinas interiores, mas existe a disciplina da caridade para fora. É aqui que você coloca em gratidão. Faça uma lista. Se você usa caderno, o que eu sou grato hoje? O que eu sou grato nessa semana? O que eu sou grato nesse mês? Comece a praticar. E talvez você possa se perguntar, é possível? Por nós mesmos, é impossível nós darmos conta de fazermos tudo isso aqui. Afinal, eu e você fomos marcados totalmente pelo pecado. Contudo, a boa notícia do Evangelho para todos nós é que Cristo Jesus foi até o final naquela tentação. Mas não só naquela tentação, mas na sua vida, Ele morreu uma morte de cruz, levando todas as nossas dificuldades, todas as nossas culpas, e Jesus ressuscitou, e nós ressuscitamos junto com Ele. E agora nós estamos caminhando em novidade de vida, todos os dias, em comunidade, confessando os nossos pecados, assumindo as nossas responsabilidades, até que Cristo retorne e a gente possa viver plenamente. Por isso, a gente tem esperança que pela graça de Jesus, sim, nós podemos, aos poucos, sermos transformados, como o apóstolo Paulo fala, de glória em glória, a cada dia, a cada passo. Por isso eu queria orar com você nesse momento, mas que você pudesse ter em mente que esse tempo de quaresma não é apenas algo automático, mas que seja algo pedagógico para você, que possa te ensinar. Nesses próximos 40 dias, ou menos, que já iniciou esse tempo de quaresma, você possa se aproximar mais de Deus, praticar mais as disciplinas espirituais e perceber que o Senhor é o Senhor da sua vida e que você é amado por Jesus, e isto basta. Feche seus olhos. Pai, nós estamos reunidos aqui e somos gratos, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração através da Tua palavra. E agora, Senhor, o meu pedido é que para todos nós aqui, na nossa agenda, na nossa rotina, que o Senhor possa se encontrar com a gente. Que a gente possa perceber onde nós temos amado muito mais a qualquer outra narrativa de vida do que a narrativa do Evangelho. Que a gente possa se submeter a ela, que nós possamos ser transformados por ela, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém.